Vamos lá, voltamos? 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 Então vamos lá, gente. Vamos entrar nos princípios em espécie agora. E aí a gente vai fazer uma divisão entre princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais. Tranquilo? Logicamente, eu não preciso explicar, né? Não preciso ir além. Se eu estou falando de princípios constitucionais, a base vai ser o quê, Douglas? A Constituição Federal, não é isso? Agora, tá? Premissas constitucionais da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a busca do pleno emprego devem necessariamente nortear todas as nossas considerações daqui para frente. Tranquilo? Então são essas três premissas que eu já até citei aqui anteriormente. Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a busca do pleno emprego. Eu vou estabelecer aqui alguns princípios constitucionais, claro que de uma maneira mais eficaz, o desmembramento deles dar-se-á quando nós falarmos dos princípios infraconstitucionais, ok? O primeiro deles, fonte normativa mais favorável ao trabalhador. De onde eu extraio este princípio? Do artigo 7º, caput do nosso texto constitucional. Fagner, mas isso não é o princípio da norma mais favorável? Só que o princípio da norma mais favorável, né, ele decorre efetivamente o quê? Do princípio da fonte normativa mais favorável. E isso é importante. Por quê, pessoal? Vamos parar para pensar. O caput do artigo 7º, ele diz literalmente o seguinte: são direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Tá certo? Estão com a Constituição aí? Alô, gente? Estamos de volta? Estamos de volta? Estamos de volta? Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então vejam bem, eu tenho um direito previsto na lei e o mesmo direito previsto na norma coletiva. Qual que eu vou aplicar? E aí, senhores? Vamos lá. Como é que é a questão da estabilidade? Desculpa, está errado, não é estabilidade. Da garantia provisória no emprego da gestante. Estabilidade é outra coisa, no momento oportuno a gente vai distinguir aí, com base no Maurício Godinho Delgado, né, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a diferença entre garantia provisória no emprego e estabilidade. São institutos bem diferentes. Como é que funciona a garantia provisória no emprego da gestante? E aí, lembra? Hã? Da confirmação da... Artigo 10º, inciso 2, a linha B do ADCT. Da confirmação da gravidez até... Legal, não é isso? Está lá na Constituição Federal. Aí vem uma convenção coletiva para uma determinada categoria, sei lá, os operadores de telemarketing. E diz o seguinte, que para as mulheres que engravidarem, a garantia vai ser da confirmação da gravidez até 6 meses após o parto. Qual é que eu vou aplicar? A lei, a Constituição ou a convenção? Fonte normativa mais favorável. Porque se assim não o for, eu estou desprestigiando, se não enterrando o princípio do reconhecimento das negociações coletivas. Está lá no artigo 7º, inciso 25. Gente, não esqueça, negociação coletiva é fonte formal autônoma de lei de trabalho. Acordos e convenções. Ademais, você tem que lembrar o seguinte: não existe nenhuma negociação coletiva sem intervenção de sindicato. Ah, mas não tem mais. E não tem. O artigo 8º, ele é claro, veemente, robusto e derradeiro ao dizer: é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Tem exceção? Não tem. Ok? Não tem exceção. Quer ver uma questão interessante? Já falando de um outro princípio, proteção ao salário. Nós temos aí o artigo 7º, inciso 4, que fala do salário mínimo, né, nacionalmente unificado, capaz, observando lá os seus critérios para o estabelecer do salário mínimo. Se a gente considerar, né, Nick, todos os critérios que o inciso 4 estabelece para a fixação do salário mínimo, aí não tem salário mínimo, então. Quer ver, Luiz? Pega lá pra gente o artigo 7º, inciso 4. E lá, salário mínimo nacionalmente unificado, não é isso? Achou, meu amigo? O que ele diz? Pode ler para mim, por gentileza? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário. Não precisa nem ler o resto, só aí já foi embora o salário mínimo. Não é? Se chegou até aí, né? Porque só a moradia, de repente, já vai o salário mínimo, né? R$840, não é? Então, veja, na verdade, assim, a grande questão de fundo aqui do salário mínimo é que o reajuste dele deve preservar o poder aquisitivo. Meus amigos, eu não vou nem entrar no mérito, mas o salário mínimo no Brasil, ele é notadamente inconstitucional. Né? Notadamente inconstitucional, por tudo isso que está escrito. Não atende nada. O que se preserva? Não atende todos os critérios para o seu estabelecer e mais. Qual é a preservação que eu tenho de poder aquisitivo com os reajustes irrisórios do salário mínimo? Nenhum, concorda? Nenhum. Mas enfim, isso não é matéria para outro tipo de debate, não o nosso aqui. O que importa é que a Constituição traz como princípio a proteção ao salário. Efetivamente garantindo o salário mínimo, não é isso? Todo mundo tem que receber um salário mínimo necessariamente? Tem ou não tem? Não? O mínimo tem, não tem? Tem, não tem? Então beleza. É possível que alguém receba menos que o salário mínimo? Sim. Ué, mas não tem que receber o mínimo pelo menos? Ah, eu não entendi agora. Hã? Então. Então vamos lá. Na verdade, quando a gente pensar em cálculo de valor devido ao trabalhador, não leve em conta o salário mínimo, mas o salário mínimo hora. Por quê? Vocês já ouviram falar do regime em tempo parcial, previsto no artigo 58A da CLT? Que são aqueles que trabalham até 25 horas por semana, não é isso? Gente, notadamente, quem trabalha 44 horas e recebe R$840, obviamente aquele que trabalha 25 horas na mesma função não vai receber o salário mínimo integral. Mas a hora do salário mínimo entre eles deve ser o quê? Idêntica. É essa que é a função, ok? Dessa proteção constitucional. A irredutibilidade salarial, isso é importante demais. O salário do trabalhador pode ser reduzido? É claro que isso aqui, gente, tudo vai ser esmiuçado dentro da CLT, quando nós falarmos de cada um dos temas, tá ok? Só dando um panorama geral. A irredutibilidade salarial, ela é possível? Sim. É? Vamos lá. Hoje, o empregador está na crise. Crise, tudo é crise, mas ninguém sabe determinar efetivamente o que é a crise. Mas é crise, tudo é crise, né? Meu cabelo tá branco, é crise, né? Mas enfim, aí tem crise, o empregador chega e fala assim, a partir de hoje, teu salário não é mais 2.000 não, é 1.000, em razão da crise. Pode? Não pode? Por que não? Pega lá o artigo 503 da CLT. Por que não? Vamos lá, pega lá o artigo 503 da CLT. Calma que a gente vai chegar lá no derradeiro. Calma. Vamos lá no 503. Quem achar aí primeiro pode ler para mim, por favor. Vai lá, Nick. Já chegou nele, né? É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Agora leia esse salário mínimo nacional, ou melhor, desse dispositivo aí tu não vai ler mais nada. Tu pode, na verdade, desconsiderar ele por inteiro. Por quê? Aí, na verdade, a CLT está falando sobre redução unilateral de salário por parte do empregador em caso de força maior ou prejuízo comprovado. Porém, tal dispositivo seletista foi revogado pelo artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Por que isso, senhores? Embora vigore o princípio da irredutibilidade salarial, existe sim a possibilidade de haver redução, porém, necessariamente deve haver negociação coletiva. E, portanto, como premissa do que eu já havia falado, com participação dos sindicatos. Beleza? Redutibilidade salarial é possível? Sim, mas mediante negociação coletiva. Está aí uma proteção de princípio constitucional, ok? E a outra, a isonomia salarial, que nós vamos falar de equiparação depois, né, e tudo mais, está lá no inciso 30 da Constituição Federal. Eu não posso ter salários diferentes em razão de sexo, idade, cor, não é isso? Enfim. O 1.2 aqui, ele versa sobre a proteção da relação de emprego. Isto é importante demais. Artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, cuidado com esta pegadinha aí da FCC, tá?
Ele diz: proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma de lei complementar, olha aí, lei complementar, que preverá a indenização além de outros direitos. Não é isso? Qual é a lei que regulamentou esse dispositivo? Nenhuma. Nenhuma. Então veja bem, até que seja editada esta lei, o legislador não está preocupado com isso. Você sabe muito bem qual é a indenização que o trabalhador tem quando ele é despedido, não sabe? Sem justa causa, de forma arbitrária, não sabe? Qual é? Aquela prevista na lei 8.036 de 90, né? A multa de 40% sobre o valor existente no fundo de garantia. Não é isso? É a indenização que ele tem. Mas essa lei seria importante. Por que essa lei seria importante? Imagina o seguinte: o empregado, ele está sofrendo assédio moral. E aí, quando ele sofre assédio moral, o que ele faz? Ele não pode pleitear rescisão indireta na Justiça do Trabalho? Não pode? Com fundamento lá no artigo 483, a linha D da CLT? Pode pleitear rescisão indireta. Só que, incontinentemente ao ajuizamento da ação, quando a empresa é notificada da petição, para receber a petição inicial, tomar ciência da reclamação trabalhista, o que ela faz com o empregado? Ah, vem cá, meu filho, desculpa pelo assédio moral que eu te fiz, que eu te causei. É isso que ela faz? O que ela faz? Vamos, gente, o que a empresa faz? Se é você está ajuizando uma ação contra a sua empresa pedindo a rescisão direta, alegando assédio moral. Se a empresa recebe a notificação, o que ela faz? Ela vai manter você lá? Não, né? Vai te demitir. Aí olha o problema. Se nós tivéssemos essa lei, ela não te demitiria. Entendeu? Protegeria, porque isso é uma dispensa que é arbitrária. Entendeu? Mas como não tem proteção, tá? Enfim, a outra, proteção ao mercado de trabalho da mulher, previsto no artigo 7º, no inciso 20. Proibição de trabalho infantil, de exploração do trabalho do adolescente, nós vamos ver. Proibição de discriminação, sexo, idade, cor, né, deficiência, trabalho técnico, manual. Todos esses, né, princípios são extraídos da própria Constituição Federal. E o reconhecimento das negociações nós já vimos, tá? Como eu já disse, não vou esmiuçá-los agora, porque a gente vai falar de temas específicos, onde eu volto, né, a falar desses princípios com mais detalhes, tá? Agora, os princípios infraconstitucionais. Aqui, nós temos que ter uma atenção redobrada. O princípio mais basilar de todos no direito material do trabalho, qual é? O princípio da proteção. Beleza. Por que existe o princípio da proteção? Porque eu parto de uma premissa de vanguarda, não é isso? Lá da década de 30 e 40, de que o empregado é a parte o quê? Mais fraca da relação de emprego. Sinceramente, este princípio, com esta vertente, com o tempo ele vai ficar totalmente ultrapassado. Hoje a gente já o aplica de uma maneira mais mitigada, porém cai em prova. Então vamos analisar. Ele consiste em estabelecer uma igualdade jurídica entre empregado e empregador, em razão, na verdade, de haver o quê? Um total desnível, não é isso? Por quê? Quem é que ostenta efetivamente todo o poder econômico numa relação de emprego? O empregador. Então há realmente uma desigualdade antes e durante a relação de emprego? Há ou não há? Há. E o princípio da proteção vem o quê? Para criar uma certa igualdade jurídica em razão da desigualdade material existente. Porém, o que acontece? Ele tem um desmembramento. Tá? O idealizador desse princípio foi Plácido Rodrigues, né? E é bem interessante porque todo e qualquer doutrinador aborda este princípio. Alguns abordam esses 3 subprincípios que nós vamos falar como princípios autônomos e outros como subprincípios. Eu prefiro tratar como subprincípios. Por isso que eu estou colocando ali, ó, que ele desdobra-se em 3 outros princípios. Quais sejam? Primeiro, indúbio pro operário. O que é o indúbio pro operário? Na dúvida, eu decido a favor de quem? Do empregado. Mas como é que eu entendo esse princípio, gente? Isso é importante porque a ideia fundamental dele é interpretação, certo? Interpretação.
Eu tenho uma única norma jurídica aplicável àquela situação, só que daquela norma eu posso extrair diversas interpretações. E eu vou optar por aquela que vai favorecer o trabalhador. Olha lá, ó. Quando se está diante de uma única norma jurídica que permita mais de uma interpretação, deve prevalecer aquela que mais favoreça o empregado. Vamos entender o seguinte. Pega para mim o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Lá nós sabemos que o texto fala que a mulher grávida tem garantia no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não é isso? Agora, qual é o problema que eu encaro aqui no que tange a interpretação? O Douglas até deu uma palhinha aí antes, no intervalo. Confirmação. Confirmação. Porque, pode riscar aqui, não pode? Pode. Né? Porque o que eu entendo por confirmação? Gente, olha aqui, ó. Gera pluralidade de interpretação. É do momento em que ela confirma lá para o empregador, fala, avisa para o empregador, estou grávida. É da concepção, né? Como é que funciona? Qual é a interpretação? Tá? Me parece que a jurisprudência do TST adotou a interpretação que confere o status da garantia a partir do momento da concepção. Foi o que você falou ainda há pouco. Por quê? Basta ver a súmula 244 do TST, que afirma, literalmente, o desconhecimento do estado gravídico por parte do empregador não afasta o quê? O direito à reintegração. Não é isso? Vou abrir um parênteses aqui. Isso caiu numa prova do TRT do Paraná. Isso deu um problemão, tá? Deu um problemão lá na prova do TRT 9. Por quê? Caiu uma questão dizendo o seguinte, que a garantia se dava desde a confirmação da gravidez ou desde a concepção. Acabou a questão. Acabou a questão. Hã? Deu as duas opções, desde a confirmação ou desde a concepção. Aí, obviamente, você aplicando o princípio indúbio pro operário, ia responder o quê? Desde a concepção, que é o que o TST trata. Ok? O TST trata assim, ponto final. Realmente é desde a concepção. Não, foi no Paraná essa prova mesmo. A não ser que tenha tido também no Rio. A do Rio não me lembro, de 2012. Né? A prova do Rio foi em 2012, né? Mas essa que eu estou falando foi no Paraná, 2014. Né? Aí veja bem, qual o problema aqui de fundo que você encara? Na hora da prova, leia o enunciado. O enunciado estava falando de acordo com a Constituição Federal. Então tu vai responder o quê? Se é de acordo com a Constituição Federal, desde a confirmação. Agora, se não fala nada, né, considerando, né, o ordenamento brasileiro sobre as normas do direito do trabalho, né, sobre os princípios do direito do trabalho, responde. Aí seria o quê? Desde a concepção, que é a interpretação que favorece o trabalhador. Beleza? É isso, gente? Tranquilo? Então, esse princípio só há aplicação quando há o quê? Pluralidade de interpretação. Quando não há pluralidade de interpretação, eu vou aplicar a literalidade da lei. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse princípio, tem muitos que defendem a sua aplicação no processo do trabalho. Ok? O juiz, na hora de julgar, depois da instrução, se ele tiver na dúvida, ele tem que julgar a favor de quem? Do empregado. Só que, na verdade, vocês vão perceber, hoje, de forma praticamente unânime, se diz o seguinte: o princípio indúbio pró-operário não tem aplicação na seara processual, em razão de diversos fatores. Primeiro, em razão do ônus da prova. Segundo, em razão do princípio da igualdade processual, né? Dentre outros. Ou seja, o empregado está alegando, não provou, julga improcedente. O empregador está alegando, fato distintivo, modificativo ou impeditivo, não está provando, julga procedente. Entendeu? Mas sem processo, vocês veem melhor. O segundo subprincípio, só um detalhe, coloquei aqui até com uma atenção especial para vocês,
que o TST vem reconhecendo a incidência desse princípio na interpretação de cláusulas o quê? Coletivas, decorrentes de norma coletiva. Porque não raras vezes, eu digo isso porque eu atuo, né, diariamente com o direito de trabalho, você pega a convenção coletiva ou acordo coletivo, você lê a cláusula e você não consegue extrair ali qual é efetivamente, né, a intenção daquela cláusula. E aí o que a gente vai fazer? Hein? Ficar calado assim? E aí, gente, o que a gente faz? Eu estou diante de uma cláusula de convenção coletiva, que dali eu tiro várias interpretações. O que eu faço? Isso, vou aplicar a interpretação que favoreça ao empregado. Ok? Então isso aqui não se aplica só para texto de lei. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Pode responder tranquilamente, eu não sei qual é a prova que você vai fazer, se é de executor de mandado, se não é, né? Pode responder tranquilamente que o TST vem reconhecendo sua incidência na interpretação de cláusula de instrumento normativo de autocomposição. Quais são os instrumentos normativos de autocomposição? Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Fechado? Segundo subprincípio, norma mais favorável. Aqui, amigos, o negócio fica melhor ainda. Aí aqui que é bom. Por quê? É fácil, eu pego a norma mais favorável e aplico. Será que é tão fácil assim? Não é tão fácil assim. Por quê? Aqui a gente já está falando, lembra, em dúvida eu estou falando de uma norma. Na norma mais favorável eu estou falando em mais de uma norma. Então o que? Eu tenho pluralidade de normas aplicáveis naquela situação. E qual é que eu vou aplicar? Lembra da hierarquia das normas? A Constituição está no ápice, não é isso? Aí vem abaixo as normas infra, lei ordinária, lei complementar, tal. Só que no direito do trabalho, eu não vou aplicar a hierarquia das fontes como eu aplico nas demais searas do direito. Olha só a observação que eu coloquei para vocês. O direito do trabalho adota a teoria dinâmica da hierarquia. Ou seja, eu vou aplicar aquela que for mais favorável e este princípio foi adotado pelo legislador constituinte. Lembra do artigo 7º caput? Além, né, são direitos sociais de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então eu vou aplicar concretamente a norma que for mais favorável. Só que aí, meus caros, surgem 3 questões, tá, de ordem prática para a gente resolver, que são as chamadas teorias, né, quando eu vejo conflito entre normas coletivas. Teoria dinâmica é que eu vou aplicar a norma mais favorável e não a norma de hierarquia superior. Porque, qual é o seu nome, por favor? Tatiana. Tatiana está perguntando aqui, o que seria, na verdade, a teoria dinâmica? É eu pegar a norma que for mais favorável, independentemente da hierarquia dela. Entendeu, Tatiana? Olha só, vamos pensar aqui, ó. Suponha, aqui em cima está a Constituição Federal. Supondo não, né? É fato. Aqui em cima está a Constituição Federal. E aqui embaixo está uma norma regulamentadora do MTE. E esta norma aqui é mais favorável do que aquilo que está prevendo a Constituição Federal. Qual que eu vou aplicar? A norma regulamentadora do MTE. E isto é a teoria dinâmica. Porque se eu fosse levar em consideração, né, o critério rígido da hierarquia, eu teria que aplicar quem? A Constituição Federal. Beleza? Foi ou não foi, gente? Legal? Agora, antes de entrar nessa questão dos conflitos de normas coletivas, né, cabe dizer que o princípio que nós estamos falando da norma mais favorável, ele não é absoluto. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É um princípio relativo. Porque parece assim, no primeiro momento, né, a gente ouve, eu vou sempre aplicar a norma mais favorável, né? Sempre a norma favorável. Mas cuidado. Esse princípio, ele cede quando nós estamos falando de normas provenientes do Estado, normas de ordem pública, de caráter imperativo. Aí eu vou aplicar o quê? A lei e não aquilo que está estabelecido pelo Estado, como norma de ordem pública, e não a mais favorável. Eu trouxe até um exemplo para vocês aí, 2, né? O artigo 7º, inciso 4, que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Não pode? Vedado. Norma de ordem pública. Ah, mas eu tenho uma outra que é mais favorável. Não importa, não pode. E a súmula 375 do TST, que fala dos reajustes salariais. Alguém pode pegar a súmula 375 do TST? Que é o seguinte: houve um reajuste salarial previsto em norma coletiva. Aí, superveniente a edição daquela norma coletiva, vem uma lei e estabelece qual é o reajuste para aquela categoria que foi beneficiada pela convenção. Qual é a norma que eu vou aplicar? A mais favorável, né? Não, a lei. Porque é a norma de ordem pública. Achou? O que diz aí, minha amiga, por favor? Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. Fechado? Então o princípio da norma favorável é absoluto, amigos? Não responde em prova que é absoluto. Pode responder tranquilamente que vigora a teoria dinâmica da hierarquia, sem problema. Eu vou buscar aplicar a norma que seja mais favorável. No entanto, ok? Quando eu estiver diante de normas, né, imperativas, olha aí, ó, tá bem claro, proibitivas, de ordem pública, impostas pelo Estado, é ela que vai ser aplicada. Fechou? Tranquilo? E aí vamos lá ao ponto mais complexo do princípio em tela. Quando nós temos normas coletivas conflitantes, convenção coletiva e acordo coletivo conflitam, qual é o que eu vou aplicar? Boa pergunta, né? Será que vamos encontrar alguma resposta? Num primeiro momento, vamos fazer o seguinte, vamos no artigo 620 da CLT. Porque tem gente que fala assim, ó, se tiver conflito entre o acordo e a convenção, eu vou aplicar o quê? O acordo que é mais específico, não é isso? Hein, gente? Nunca ouviram falar nisso? Pois é. Só que vamos interpretar o artigo 620 da CLT, que na verdade ele não fala isso. Ele não fala isso. O que ele diz aí, ó? Tá aqui, ó. As condições estabelecidas em convenção, presta atenção, as condições, grifei, as condições. Ou seja, as especificidades, ok? Estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Isso é o que a doutrina convencionou chamar em teoria da acumulação tomista ou atomista, teoria da acumulação. É simples, Douglas? É simples, olha como é que é. Eu tenho na convenção coletiva de trabalho o Instituto A, o Instituto B, beleza? Aí eu tenho no acordo coletivo de trabalho também o Instituto A e o Instituto B, beleza? Só que na convenção o Instituto A é mais benéfico do que no acordo. Fechado? Então eu vou optar pelo quê? Pela convenção. Fechado? Agora, com relação ao Instituto B, previsto na convenção, ele é pior para o trabalhador do que aquele mesmo instituto que está previsto o quê? No acordo coletivo. Então, trocando as palavras, o Instituto B previsto no acordo coletivo é mais benéfico, mais favorável. Então, eu vou aplicar o Instituto B do acordo coletivo. Tá aí, a teoria da acumulação. Beleza? Foi ou não foi, gente? Foi. Tranquilo? Aí vem. Por quê? Porque o texto fala as condições. Não é isso? As condições. Então tem que ver o quê? Quais são as condições mais vantajosas e acumulando aquilo que for mais vantajoso. Tá claro, Tatiana? Beleza. Aí vem a outra, que é a teoria do conglobamento ou do conjunto. Aqui é diferente. Num primeiro momento, a jurisprudência do TST adotava exatamente a teoria da acumulação. Só que, atualmente, decisões de 2009 para cá, o TST começou a aplicar a teoria do conglobamento, a teoria do conjunto. O que significa isso? Eu não posso ver pelas meras condições. Eu tenho que ver no todo, no conjunto. O que é mais benéfico? É a convenção no todo, ok, gente? E não
por cada condição, cada instituto, fechado? No todo, o que é mais benéfico? A convenção? Aplica a convenção e esqueça o ACT. Não, é o acordo que é mais benéfico, esqueça a convenção. Beleza? Teoria, portanto, né, do conglobamento. Fechado? Deu ou não deu para entender, gente? Sim. Então, o que diferencia, para a gente ir para a próxima, que é um pouquinho mais tensa? É o conglobamento mitigado, o próximo? É, isso aí. Ou da inscindibilidade dos institutos, né? O que diferencia a teoria da acumulação da teoria do conglobamento? Vai, no básico, que é o que importa para a prova. O importante é lembrar na prova ali. É isso que diferencia, pá, marcar o X. E aí? Teoria do conglobamento, da acumulação. Eu pego parte de um, parte do outro, parte de um, parte do outro, parte de um, parte do outro, e o contrato de trabalho vira uma coxa de retalhos. Até coloquei isso aí, se não me falha a memória. Ou seja, um pouco de cada uma. O contrato de trabalho, né, acaba uma coxa de retalhos, não é isso? Beleza? Estou pegando um pouco de cada um, um pouco de cada um. E a teoria do conglobamento? Eu pego o todo do que for mais benéfico. Eu vou optar pela convenção ou pelo acordo, e não vou sair misturando tudo. Fechado? Legal.